Obrigado. Repara, nem é, no fundo, não é uma crítica. É o pegar em um determinado assunto que às vezes as pessoas, não sei, parece que têm algum receio de falar, mas é pegar em alguns assuntos que acho que são importantes para o crescimento da indústria em geral. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. João, segundo episódio do O Diz que Disse. Obrigado, Tatiana. Já temos nome, Já temos nome. é verdade. A Tatiana encontrou com um fundinho de vinho. Se tivesse copo cheio, então se ela tivesse boa de saúde naquele dia, estava melhor ainda. Não, ela estava, pá, aquilo é bom sustento. Aquilo é bom Dois copinhos e... 2 copinhos já está feito. Como diz o meu pai, eu vou de manter. Ah, bom, eu vou de manter. Eu vou de É muito manter. bom. Olha, bem-vindo então ao segundo episódio. Mais uma conversa de salão, fim de jantar. E eu, por acaso, opa, acho que vou começar assim a maioria das conversas. Como é que vocês se conheceram mesmo? Como é que foi? Epá. Olha, antes dessa pergunta, Sim. Nós temos aqui sempre um quarto convidado, Sim. que é o nosso vinho. Que é o nosso Nós vinho. estamos sempre aqui. Sim. Queres falar só um bocadinho sobre este vinho? Qual Opa, é o vinho? por acaso, Ele vai pensar. é assim. Pode no- ser interessante para as pessoas. Não, que e estão pode a- ser, que- e por acaso é super interessante, sem falar da marca em si, porque nem sei se posso fazer esse tipo de coisas. Isto tem um 100% de Origa Nacional de Trás-os-Montes, que é uma região que muitas pessoas em Portugal não querem saber ou pouca atenção dão, e muito sinceramente, antes, a mesmo pré-Covid, uma boa quantidade dos meus vinhos eram ou de Trás-os-Montes ou da Beira Interior. Duas regiões que fazem vinhos fantásticos e que não são valorizados em Portugal. Olha, E obviamente para negócio é uma maravilha. Eu gosto muito. Preço compra baixa, preço a de venda também. mais altinho. Não, muito Está bom. aprovadíssimo. 100% Origa Nacional. Traz-montes, pá. Muito bom. Traz-montes. As É coisas que eu aprendo contigo sobre vinhos. Já Adoro. viste? Aham. Adoro. Agora, É João, verdade. podes responder então à pergunta do nosso caríssimo Rafa. Posso, sim, senhora. Ou seja, como é que eu conheci o Daniel? Ele está-te a perguntar porque ele não se lembra, de certeza. Não, ele não se lembra. Já foi Ele assim com a Tatiana. Já foi Ele assim. começou com a conversa Ele não do se vinho. lembra. Disse assim, "Opá, famoso... manda aí, Ponte, toma lá, vai tu buscar. manda o vinho que é para ver se eu me recordo." Opa, conheci o Daniel quando ele estava no Royal. Sim. Comia lá como cliente e é como conheci a equipa toda, não é? Mas mais aprofundada a nossa amizade foi no Bovino. Foi. Quando começou inicialmente a ir fazendo os guests, depois posteriormente já a trabalhar com a Global, e foi a partir daí que... Já agora, para as pessoas não Com sabem, o que bromance. é isso como guest? Olha, o guest é quando, imagina, nós aqui temos, não funciona um bocadinho no mundo inteiro do bar, é quando te convidas um bartender ou um bar a vir fazer um shift ao teu. Isto existe de várias formas, ou seja, o facto de só quereres promover um bocadinho de trabalho do bartender, o facto de quereres promover tipo uma marca e esse bartender vai ajudar a isso, ou assim num caso mais lá para cima, um dos bares próprios vão-se promover internacionalmente. E aí já falas nos 50 Best, um bar convidado, por exemplo, Lisboa. Um bar de Lisboa vai a Londres ou vai a... Ou seja, uma colaboração. Exatamente. E ficam ali, pá, é um ganha-ganha. Há ali uma partilha de conhecimentos. Mas, ou seja, também não te lembras da primeira vez? Eu acho que a primeira foi no Royal. A primeira foi. A primeira, Foste lá como a cliente primeira e ele estava foi, lá? Sim, Embora nós já éramos amigos, entre aspas, do Facebook, já nos conhecíamos, é um meio que nós utilizamos. sim, exatamente. Aliás, eu até cheguei a falar Facebook, uma vez com o Daniel num projeto que eu tive na escola, que era, pá, nós, quando na escola de hotelaria, nós temos um projeto de final de curso, onde tu tens que elaborar, pá, o que tu quiseres. E o nosso caso foi uma palestra, em conjunto com o resto das turmas, de cozinha e de alojamento, onde fizemos um seminário de bar, hotelaria. E eu, na altura, até tinha falado com o Daniel, convidei algumas pessoas para vir falar um bocadinho da experiência e do que era trabalhar no bar. Sim, um bocadinho à junção da que vocês fizeram. Sim. Pronto, um bocadinho desse género. Ok. Está bem. Sim, mas é aquela
nós somos, Portugal é um país pequenino, então nós acabámos de conhecer todos, Instagram, E o Facebook. E o que é que achaste? De? Conheceste a peça? Pá, posso mentir, não? Não, estou a brincar. Podes dizer agora. Não, claro que... Pá, Primeiro impacto. o Daniel é aquele, o engatatão, tem aquele ar de... 10 do segundos. engatatão. Ele só precisa de 10 segundos, não é? Logo, É só- Daniel engatatão. Não, pá, olha, amigos 5 estrelas. Tal como tu. Atenção, tal como Não, tu. eu não. Mas e então, chegas lá, mas eu adoro as primeiras interações. Mesmo a primeira interação. A primeira vez que trocas Mas a física? palavra com aquela pessoa. Física sim, ou... física. Rede social, mensagem? Tipo, olha, tento andar a seguir, adoro que faças isto, isto e isto, adoro este conceito que criaste aqui no bar, parabéns neste cocktail. Qual foi? Adoro as primeiras interações. Normalmente, a primeira interação que tens com uma pessoa diz muito sobre a Eu relação. acho que foi do Esmeralda. Sim, foi. Acho que foi. Agora estavas a falar isso dos parabéns. E acho que foi, ou seja, já ia ao Royal como cliente, logo pá, no segundo ou terceiro dia desde que aquilo abriu. Deixa eu explicar o que é Esmeralda. Senão muita gente Senão as pessoas ficam, epá, Esmeralda. Eu engatatão, Esmeralda. Calma. Se calhar voltávamos a começar do início. Começar por isso. Não, olha, a Esmeralda foi o cocktail que o Daniel utiliza e venceu o prémio de Barman do Ano. É o cocktail que ele leva à final. E eu, quando fui ao Royal, já depois de ele ter ganho o prémio de Barman do Ano, fui lá para provar e dei-lhes parabéns pelo prémio e pelo cocktail. E acho que foi mesmo essa a primeira Ou seja, interação. admiração profissional. Admiração profissional. Não, é assim. És humilde a mais. Não- Naquela, já vamos começar por um bocadinho humilde demais. As pessoas também Não, iam lá eu- com aquela eu, admiração de... Eu sou uma pessoa que, por mim, sou uma pessoa já humilde, ok? Sou de facto uma pessoa humilde. Agora, obviamente, humilde que é ver, não é? Obviamente que eu gosto sempre, e toda a gente, todo profissional que trabalha, gosta sempre de ouvir elogios, certo? É natural, não só o João, mas como várias pessoas que foram ao Royal provar o cocktail, que gostaram do cocktail, pelo menos foi o feedback que me passaram, pá, dado o mediatismo que existiu também do Barman do Ano, de ter ganho o Barman do Ano, houve muita gente que me quis conhecer, ou muita gente que foi ao Royal de propósito só para provar o cocktail, mas imensa gente, não foi foi imensa gente que foi de propósito, e pessoas que nem sequer da área são, clientes que leram numa revista, que viram na internet, whatever. A apresentação do cocktail era magnífica. Era diferente. Era Chamava a atenção. E sim, obviamente, tendo alguém da área como é o João, que apesar de ainda estar na altura ainda a dar os primeiros passos, digamos assim, ter a opinião de alguém que trabalha, é do mesmo ramo, para mim tem um significado muito, muito, muito grande, porque saber que é apreciado por alguém que já provou muitos cocktails, o que é diferente às vezes um cliente que vai e prova talvez o seu 10º ou 20º cocktail, que não é todos os dias que bebe um cocktail que foi lá de propósito só porque viu numa revista e provou e não sei. Ter alguém da área que prova e que de facto dá a sua apreciação positiva, para mim é algo... Foi para aquilo que eu trabalhei. Não é? E vocês, agora diz-me uma coisa que eu tenho... É tu é que estás cá para fazer perguntas. Não, também tenho uma pergunta, não é? Bem. Não, por acaso isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que é, normalmente quando faz um cocktail para competição, se bem que agora, eu acho que hoje em dia tipo, isso está a fugir um bocadinho, mas mais antigamente, os cocktails de competição não eram propriamente fáceis de executar, ou normalmente tu criavas aquele cocktail para aquilo. Sim. E o facto de teres um volume que tinhas do Royal, conseguias dar vazão a... Sim, porque foi... eu vou-te explicar porquê. Em 2017, eu tive a minha primeira final internacional
quando eu fui campeão ibérico do Mediterranean Inspiration by Gimare. Eu fui a Ibiza representar a Portugal e Espanha, e eu fiquei em segundo lugar. E a única razão pela qual eu não ganhei o concurso a nível global, pelo menos a explicação que o júri me deu, foi porque eu tinha demasiados ingredientes caseiros. Eu tinha um vermute caseiro feito com base de vinho do Porto, eu tinha um shrub de queijo e morangos, eu tinha o próprio bitter era caseiro, tinha depois um ar de alcachofra que também fazia a infusão de alcachofra, ou seja, eram muitos ingredientes caseiros. E na altura foi a justificação que me deram. De facto, o cocktail estava muito bom, mas não era replicável. Não era fácil para o mundo em geral. Então, com isso, eu também aprendi. Okay? Quando eu faço, quando eu idealizo o Esmeralda, eu quis fazer, sim, algo com um toque meu, sim, com um cordial que na altura, um cordial que nós fazíamos de gengibre, que tu também já o chegaste a fazer, de certeza. Mas depois procurei utilizar ingredientes fáceis de trabalhar. Pronto, era um rum, que era um rum da Madeira, porque no ano em que eu participei no Barman do Ano, tínhamos que trabalhar os produtos portugueses, e foi algo que se calhar na final eu destaquei-me um bocadinho dos outros concorrentes, porque eu levei isso à risca até à final mesmo, e portanto utilizei produtos basicamente portugueses, era obrigatório o licor Beirão, utilizei o Beirão de Honra e depois utilizei vinho do Porto, por ser também da minha terra, não é? Da minha região, e portanto eu acabei por trabalhar ingredientes fáceis, com um toquezinho, sim, diferente, mas um cocktail que fosse keep it simple, okay? Mas que tivesse sabor, que fosse bem equilibrado e que tivesse exatamente aquilo que eu queria. E consegui, felizmente, fazer, mas foi por uma questão que eu aprendi também de outros concursos, de outras coisas que fui. Adoro esse exemplo, porque agora com esta transição toda de pré-Covid a Covid, onde eu tive que passar de 100% a pessoa para 100% online, foi exatamente isso que eu passei. Começava a ter pessoal dos Estados Unidos, depois pessoal da Austrália, pessoal da Singapura, e eu falei, agora tenho que adaptar isto a vinhos que toda a gente encontre, nem que estejam em Singapura ou Estados Unidos. E adoro que a mentalidade é sempre a mesma. Tem que ser bom, tens que ter o teu twist pessoal, mas de certa forma que seja uma coisa fácil e disponível para todos. Exatamente. Não, isso foi uma coisa que foi, ainda bem, não é? Que foi evoluindo. Se tu imagina, vais pesquisar, por exemplo, sei lá, o Facebook Barão do Ano, e tu tens lá fotografias e vídeos das competições todas. Se tu fores ver a evolução dos cocktails, tu vês, os primeiros, na altura que era o Wilson, mil e uma coisas, aquilo tipo dentro de um baú, não sei o quê. Eram coisas complicadas, diferentes. Se lhe perguntares qual é o cocktail que ele mais gosta de beber, é Campari com água com gás. A sério? Keep it simple, percebes? É a evolução natural de um bartender, acho eu. É o keep it simple. Mas exatamente. Não, estava a dizer isso. Estava a dizer que, aliás, até há competições a nível mundial que procuram isso. Procuram que o teu cocktail seja fácil de reprodução em todo o mundo. Ou seja, que tu não vais utilizar um produto que só há em Portugal, porque depois se quiseres fazê-lo em Espanha... Ok, se calhar Espanha aqui ao lado, mas por exemplo, se quiseres fazê-lo nos Estados Unidos... não consegues, porque é uma coisa que não encontras tão facilmente. E acho que nós estamos a fazer isso. Nós e o resto das áreas, não, como estavas a falar, acaso, mesmo tu, agora que estamos numa era muito de... E nós é mais ou menos a mesma coisa, provámos muito vinho durante o dia todo, quando chega a hora de beber, não quero aquela coisa toda XPTO, não sei o quê, quero aquela coisa simples, aquela coisa mesmo, keep it simple também, é mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre fui apologista de, nas criações dos cocktails, sim, que podes utilizar um ingrediente ou outro que seja um bocadinho fora da caixa, ok?
mas procurar também utilizar produtos da tua região. Okay? Acho que isso é importante. Nesta altura nem tanto, mas na altura em que eu trabalhava no Royal e mesmo no Classe, em Famalicão, utilizar ingredientes para que quem vem um bocadinho de fora, mais até os estrangeiros, percebam o sabor, percebam os ingredientes que tu tens na tua área e como é que isso se consegue juntar num cocktail. E isso acaba por ser interessante e acaba também por ser um desafio a ti próprio para conheceres muito bem a tua área. Conheceres muito bem, por exemplo, o mercado do bolhão. Pois. Porque tem imensas frutas que tu podes utilizar e que se calhar algumas bancazinhas têm aquele tipo de fruta que se calhar tu consegues arranjar ali, mas não consegues arranjar mais lá nenhum. Eu lembro que aqui há uns anos eu fui ao mercado do bolhão e provei kiwis assim, deste tamanho. E na altura fiquei fascinado com aquilo. Não só com o sabor, mas com o formato, que era uma coisa assim pequenininha. Fiquei fascinado com aquilo. E por que não utilizar depois aquilo como decoração de um cocktail? Utilizar até porque uma caixinha daquilo custava €1, nem era. Fantástico. Percebes? E tu consegues utilizar aquilo. Perguntei logo se tinha aquilo com regularidade, em que altura do ano eu conseguia ter mais, para conseguir trabalhar um bocado isso. Acho que são coisas que acabam por ser interessantes. Tu pesquisares aqui à tua volta a casa do chinês, que vais lá e vês especiarias de todo o mundo, estas coisas que andam aqui à volta, casinhas mais pequenas que andam aqui à volta da tua zona, consegues encontrar produtos de fácil acesso e que se calhar um bocadinho diferentes. E acho que acaba por ser um bocadinho bom para todos, porque, por exemplo, imagina o que ele estava a falar. Foi ao mercado de bolhão, comprou uma fruta específica ou uma coisa específica e fez um cocktail. Toda a gente sabe que quando vão as pessoas que vêm de fora, que vêm para Portugal, vão ao bar, até provam e até podem perguntar o que é que isto leva, tem aqui um sabor um bocadinho diferente, que não estou habituado a isto. Tu dizes, olha, aqui no mercadinho nosso típico, tu podes encontrar lá. Se calhar essa pessoa até vai lá. Ou seja, e estamos aqui a ajudar um bocadinho a nossa economia. E é daquelas coisas que depois a maior parte das pessoas, principalmente os estrangeiros, ou mesmo portugueses, mas de outras regiões, que vão e dizem, provei um cocktail com esta fruta que é específica dali, foi feita ali naquela zona. E as pessoas depois nunca mais se esquecem. Onde é que foi? Royal Cocktail Club, por exemplo. Exatamente. Também criou uma ligação dali um lado um bocado mais único. Entendes? Acaba por ser também ali uma ligação. Agora uma pergunta eu. Posso? Força. Tenho toda a legitimidade. Eu passo a bola. Ok. Fala-me um bocadinho sobre ti. Como é que o teu início, o teu trajeto, até eu próprio gostava de saber um bocadinho. Estou interessado em saber mais do teu trajeto. E depois mais à frente. Sim, eu também, porque eu só sei que estavas no norte, foste para o sul, voltas para o norte. Eu sou do mundo, percebes? Não como tu. Sou um shake. Puseram tudo um shake misturado. Portanto, eu comecei, saio do secundário e entro na faculdade. Entrei na altura em gestão hoteleira, porque a hotelaria sempre foi uma coisa que eu me via, que eu gostava muito de socializar, conversar com as pessoas. E entro na gestão hoteleira, faço o primeiro ano e vejo que não é aquilo que eu gosto. Muito teórico. E depois, por acaso, na escola, estudei no Colégio de Gaia e fui muito bem preparado para a faculdade. Então, tudo que eu estava a dar no primeiro ano já tinha dado. Então, acho que foi ali um juntar de coisas que eu achei um bocadinho, isto não é para mim. Saí da faculdade, desisti e fiquei ali um ano paradito. Os meus pais tinham um café, fui ajudá-los nesse período, até que um amigo meu me falou das escolas de turismo de Portugal. E eu pensei, ok, se calhar é uma coisa mais prática, e agora para o que é que eu vou? Porque imagina, quando fui para a gestão hoteleira, aquilo acaba por ser um bocadinho mais a parte da gestão, mas num global. Quando tu vais para a escola de hotelaria, aquilo é um bocadinho mais específico. É mais prático. Ou seja, tu tens ali o restaurante-bar, tu tens a cozinha, tens a pastelaria, tens o alojamento, tens um bocadinho de tudo. Então tu tens que escolher o que é que tu queres.
E eu na altura, como já desde criança que cozinhava muito e cozinhava com a minha mãe, gostava muito de fazer doces. Então porquê que eu vou para a escola Foste de para a pastelaria? pastelaria? Fui para a pastelaria. Ei, And- fazer leite de creme. Andei 2 semestres. Aquilo são cursos tipo específicos, onde tu tens 3 semestres e depois tens o estágio. E eu fiz 2 semestres, ou seja, já me faltava um para terminar e o estágio. E disse, opá, não sei se é bem isto que eu quero. Leite de creme, Porquê? arroz doce. Não, porque eu via-me numa coisa de pá, eu estou aqui escondido, eu estou a fazer as coisas, ninguém sabe que sou o que estou a fazer. Pois é. Eu posso fazer a melhor sobremesa do mundo, ninguém vai saber que sou eu. Hoje em dia é diferente, hoje em dia Sim, tens as hoje em cozinhas dia já- abertas Aham. e assim, mas era o que eu pensava assim, pá, estou sempre aqui escondido, não falo com as pessoas, não falo com ninguém. E já na altura tinha muitos amigos e já seguia pessoas da área, porque foi uma coisa que sempre me interessou, e tinha muitos amigos meus que trabalhavam em bares. Pá, e eu sempre achei aquela coisa tipo engraçada do bar. E Espera aí, ou seja, dá-me um bocadinho para perceber que o que gostas mais é do contacto com o cliente, mais do que tudo. exatamente. Isso foi tipo o primeiro Se foco. naquela altura, achas que se naquela altura a pastelaria é de porta aberta, toda a gente vê, podes falar com um cliente que come leite de creme, achas que se calhar terias gostado mais? Opá, eu não posso responder É meio a isso. esquisito, Eu pois. não posso responder a isso porque eu não passei por isso. Ou seja, não posso dizer não. Estás a ver? Mas ou seja, Tipo, quando não tu, gostava mais. quando tu fazes a transição pastelaria-bar, não é porque não gostas de pastelaria, é porque estás demasiado fechado, não há conversa, Exatamente, não há não, contacto. eu não saí porque não gostava. Aliás, eu gostava daquilo. E de certeza que há muitas coisas que ele se calhar aprendeu que hoje em dia consegue utilizar em qualquer Nem exatamente. Exatamente. mediante a base que tem. E então, há lá uma oportunidade que eu comecei na minha escola a frequentar, que assim umas coisas depois das aulas, ou seja, não era tipo obrigatório, ou seja, eram cursos que tu entravas de bar. E eu na altura entrei para ver um bocadinho daquilo e entretanto fui convidado de certa forma a entrar no curso, porque eu na altura tinha dito, porque aquilo funciona de 2 formas, as escolas. Elas têm um curso a começar em setembro, na época normal, e depois têm outro que começa em fevereiro. E era nessa transição, ou seja, eu ia entrar ou seja, eu andava no 2º semestre, no 3º semestre, já não me lembro, e ia entrar essa parte de fevereiro. E na altura fui convidado a ir para o curso, porque ia ser o curso novo e para experimentar, porque ia ser muito a minha cara, porque eu sempre tive aquela postura de muito direitinho e depois andar com o fato da escola, gravata. E eu decidi ir para o curso. Vou para o curso, a primeira abordagem que eu tenho, e na altura foi com o meu chefe, era o Paulo Pereira. Ele criou um gin que é o Amicis, um gin português. Foi o meu formador e ele convida-me para participar num concurso que as escolas de Portugal têm, que se chama o Interescolas, que consiste nas 12 escolas a nível nacional, fazem um concurso, este ano é, por exemplo, na tua escola, que é no Porto, para o ano é na escola de Lisboa, e assim sucessivamente. E esse ano Lamego ia receber o concurso. E ele convidou, porque na altura acho que não tinha assim uma pessoa tipo certa. Eu disse, eu acho que tu ias gostar, tens postura para isso, eu ensino-te aqui umas coisinhas, porque na altura eu não sabia nada. Eu dou-te aqui umas bases, ensino-te e vais participar. E participei no Interescolas. E acho que foi aí a primeira interação que eu tive com os cocktails e com o bar a sério. E como era uma coisa nova, e era uma coisa que eu realmente gostava, estava ali super focado. Depois acabei por vencer, tipo o Interescolas. E isso, e depois houve um Interescolas, tipo a nível europeu, que depois há escolas de hotelaria a nível europeu e tu vais tipo frequentar, vais representar o teu país. E foi a partir daí que eu comecei nisto do bar. Entretanto, o estágio obrigatório, eu vou estagiar com o Nelson, fui para o Conrado. Tive antes, ou seja, aquilo é uma espécie de um Erasmus, e eu estive em Roma, tive um mês em Roma, lá num hotel. Mas não foi propriamente bar, passei por tudo, passei pelos pequenos almoços, passei por ajudar em banquetes, passei por bar. Foi dar a volta para... Exatamente. Entretanto, vou estagiar com o Nelson e foi ali, tipo, cheguei, era um miúdo, o Augusto é tipo um bar, tipo, incrível, rota a vapos, essas coisas todas, assim, é mesmo isto que eu quero, estás a ver? E depois foi a partir daí. Entretanto, volto para a escola para fazer o último semestre.
acabei o último semestre e fiquei ali um bocadinho, pá, e agora? Pá, vou dar um salto para fora, vou ficar cá, vou ter outra experiência. E surgiu a oportunidade de ir para o Bovino, para o Algarve. E eu pensei, pá, tive estes 3 meses no Algarve, no estágio, pá, gostei daquilo, acho que vou experimentar. E, opá, e foi. E foi aí que eu... O calor lá é Exatamente, muito foi É aí, muito intenso. e foi aí que eu aprendi É quase tudo que sei. Foi aí que evolui bastante. E lembras do momento do clique de, epá, realmente gosto de bar, é isto que eu quero fazer? Lembras-te desse momento? O clique, deixa-me pensar. Na altura que ainda andava na escola, penso que pode não ter sido o clique, tipo, mesmo a isto, porque na altura não era trabalho, era formação e era isso que estavas. Mas realmente, pá, andava naquela escola, conhecia as pessoas todas, a rotina era a mesma e achei, tipo, que tinha saído alguma coisa de cima dos ombros. Pensei, pá, não, isto aqui eu gosto mesmo disto, tipo, parecias que ias com vontade. Depois havia aquela história do concurso e dos concursos que havia, tipo, da escola, onde eu ficava depois da hora. Depois era naquela altura inicial onde tu começavas a aprender as coisinhas todas e tu querias ficar depois. Opa, lembro-me de uma vez para um exame onde havia lá um livro de cozinha molecular e eu tentei fazer umas verificações. Eu lembro perfeitamente que durante 2 semanas eu saía da escola às 6, terminava as aulas e eu ficava quase todos os dias até às 9, 10 da noite. A fazer Durante 2 semanas. Isto porque a escola estava aberta até essa hora, tinha um internato, então tinhas que fazer a comida para as pessoas do internato e havia sempre segurança e depois havia sempre o chefe de cozinha que ficava, por exemplo, a preparar uma coisa para amanhã, uma coisa assim do género. E eu lembro-me que peguei em todos os cozinheiros, todos os chefes de cozinha, todos os chefes de pastelaria na altura, pá, eu preciso fazer isto. E ninguém sabia. E foi uma colega minha que estava comigo de pastelaria que me ajudou a fazer aquilo. Porque já tinha feito, ela tinha trabalhado com o chefe Rui Paula na pastelaria, entretanto decidiu que queria ter ao curso para também saber um bocadinho mais e foi ela que me ensinou. Ou seja, eu acho que foi aí, pá, pode não ter sido o clique, mas pá, quando tu, sei lá, tens 20 anos, 22 anos e corres para o e Brasil. queres sair da escola para beber uns copos com os teus amigos, porque eu estava lá durante a semana e ao fim de semana vinha para casa, ou seja, vivia com os meus amigos, vivia sozinho. Quando tu realmente, opá, vamos ver uns copos e tu, opá, não, vou ficar aqui por causa de um teste, por causa de um exame, acho que é aí que tu notas que afinal gostas mesmo daquilo, senão não ficavas. Mas clique, acho que foi isso, se calhar. E então depois a tua primeira experiência foi o Bovino. De trabalho, sim. Sim. Foi antes no gosto, ou seja, na realidade já é um trabalho, porque tu fazes tudo, Claro. só não és pago. Só não recebes. Só não recebes, mas fazes tudo. Mas realmente a primeira experiência foi no Bovino, a sério. Quando é que chegas lá? Chego em 2017? 2016? abril de 2017. Abril de 2017. Abril de Abril de 2018? Não, 17. 17, 18. Não, porque eu lembro-me em 17 eu ter ido fazer o tour com o Ginau. E penso que foi em 2017. E eu já estava lá quando que fui foste fazer o Ginau. Que fui ao Bovino. Acho que foi em 2017. Agora Mas deixaste pronto, na ok, dúvida. chegas lá. Se calhar foi 2018. Pá, chego lá. Aquilo é uma steakhouse. Steakhouse, exatamente. O bar é secundário. Steakhouse brutal, digo-te já. É. Não, pá, acaba por não ser secundário. Porque realmente o que é que aquele bar significava, o que é que aquele bar já tinha ganho, as pessoas que tinham saído daquele bar, as pessoas que andavam naquele bar, a aposta que havia por parte do F&B no bar, pá, não era secundário, Já era mais sério. não era secundário, já era uma coisa mais séria. E depois estamos a falar de um restaurante que tem um volume de 350 refeições, onde tu tens 3 bares completamente distintos. E acho que foi isso que também eu cresci mais, porque imagina, tu tens o primeiro bar, que é o bar principal. É quando tu entras no restaurante, é tipo uau, vês lá as coisas, vês os prémios, vês aquelas garrafas assim um bocadinho mais antigas, as coisas assim, e tu dizes, isto
é lindo. Entretanto, tens uma zona exterior, um pátio, que pertence ao bar, tens umas mesas interiores, e depois no pátio tens o rooftop. Ou seja, aquilo tens o rooftop com a vista para a quinta do lado todo, consegues ver a praia, e depois tens o restaurante, onde é uma parte interior, e depois, maioritariamente, o restaurante é exterior. E tens um bar ali que faz um bar de apoio. E é tudo conceitos diferentes? Acaba ser conceitos diferentes, não, tipo, o bar é tudo mesmo, só que tu tens que ter conceitos diferentes no que toca, por exemplo, o rooftop. Tens um menu próprio para aquilo, porque tu não podes ter coisas, por exemplo, não podias ter claras de ovos, não podias ter copos muito altos por causa do vento, não podias ter carnes muito elaborados. Uma coisa mais fresca, porque aquilo era muito calor, enquanto as pessoas estavam à espera de mesa, uma coisa mais tiki, mais fresca, mais refrescante. Depois no bar principal, sim, aí tu conseguias fazer os coquetéis mais elaborados. E depois tinhas o bar de apoio, onde nem sequer falavas com clientes, que era o bar que só saía tiquê, saía soft drinks, saía cervejas, e tu davas apoio ali ao restaurante. Então tu lidas com coisas completamente diferentes. Na primeira, lidas com o cliente que está à espera para uma refeição, o cliente que pode vir só para o bar, e tu tens ali uma pressão diferente, porque tu estás à frente do cliente, tens que lhe dar uma experiência um bocadinho mais personalizada, não desfazendo os timings, porque às vezes também saía serviços para a sala, ou seja, tu tens que estar com o teu cliente à frente, mas olhar para a máquina, sala, claro. porque também tem que sair coquetéis para a sala. Depois tinhas o bar lá de cima, que era 2 horas de trabalho, ou seja, eram aquelas 2 horas das 7 às 9, 7, 8 e meia, 9, Aperitivo. sem parar. Tu, debaixo do sol, porque aquilo era quando batia o sol, fazia o sunset. Brutal, comi mais. Imagino. Então levavas Uma ali uma vista coça, fenomenal. tipo 2 horas, sempre a dar. E depois tinhas o bar de apoio, onde tu não tinhas com clientes, mas lidavas com a pressão da tua equipa. Ou seja, aquele errozinho do empregado de mesa que falhou um pedido e agora o cliente está à espera, então tem que ser uma coisa rápida. Os timings que tens que esperar pelos coquetéis que saem do bar principal para servir uma simples soft drink, uma Coca-Cola, uma Para que venha tudo cerveja. junto. E esses timings toda, essa pressão toda, tu cresces tipo um bocadinho em cada bar. No último ano que estive lá foi um bocadinho diferente. Mudamos um bocadinho a estrutura daquilo para ser mais prático. Ou seja, o bar principal era o bar que dava apoio aos outros 2 bares. Não havia propriamente serviço. O serviço passou todo para o bar de serviço. Ou seja, o bar de serviço era o que trabalhava a sério. Trabalhava-se os coquetéis todos. E quem ficava no bar principal tinha que garantir que não acabava nada num bar e nada no outro. Ou seja, era quase como se fosse o coração dos outros 2 bares. Ou seja, no mesmo espaço, no mesmo restaurante, tu passas por coisas completamente diferentes. É brutal. Há que lá ir àquele rooftopzito. É um daqueles espaços que, desde as nomeações que já teve, e algumas até inclusive ganhou alguns prémios, que teve sempre pessoas com uma consistência de trabalho excelente. O caso do Jaime Montgomery, que também foi o barman do ano, o Vivaldo, o Rafael, ou seja, são pessoas que tu sabes à partida que com elas também vais aprender bastante. São pessoas já com alguma experiência na área e com uma capacidade também de trabalho muito, muito interessante, e que fez com que o Vino seja uma das casas de referência, não só no Algarve, mas a nível nacional. Era isso que eu estava a ponderar também. Qual foi o momento ou a ocasião que fez com que bartenders queiram ir trabalhar lá? Um prémio, um bartender Olha, que foi para lá e o pessoal queria fazer parte da se não estou em equipa? erro, aquilo abre em 2016. Talvez. Acho eu, não tenho a certeza. 2016, 2015. É quando abre, se calhar 2015. Final de 2015 é quando abre o Bovino. E nasce de um projeto de uma empresa grande, já com muitos projetos, que é aqui em todo lado. E quando é um projeto daquela dimensão, já com o dinheiro investido e uma coisa para abrir, aquilo acaba por chamar curiosidade a certos bartenders. E foi aí que se formou aquela equipa do Jaime, do Vivaldo, do Rafa, o Nicolas, a Sofia. Começaram todos juntos? Começaram todos. Aquela é uma equipa de 8, 10 pessoas, que entretanto foram saindo alguns, entrando outros, mas pelo menos aqueles 3, 4 pessoas mantiveram-se. Onde são todas pessoas que vêm tipo da área, estão a começar a crescer, estão a começar a ter algum nome e começam a pegar numa casa.
Depois aquilo, foram várias coisas. Foram, por exemplo, o Jaime participa em algumas competições, participa no Barman do Ano, participa na competição da Diplomático, na Danica. E ganhou-os todos. Ganhou todos. Tudo que ele entra, tudo que ele entra ganha. Todas as competições que ele entrou, ele ganhou. Ponto. Olha, o Jaime também tem uma história muito engraçada. Também era uma boa pessoa para entrevistar aqui. Ele vem de mecânica, para bartender, porque precisava, uma coisa do Algarve. É o Algarve, o que é que funciona no verão? É hotelaria. É bar, hotelaria. Tinha jeito, proatividade, começou a estudar por ele, decidiu participar e tudo que ele entrou, limpou. Entretanto, o Rafa também participa ali em 2 competições-chave, que é uma que é Elite e outra que é a Bacardi Legacy, e essas 2 participa, ganha. Sim. O Vivaldo também entra noutras 2 competições, na também da Elite e já não me lembro qual a outra, e ganha. Ou seja, aquilo foi o tiro certo, eles foram participando e depois foram crescendo todos juntos. E tu também ganhas o jovem talento... O jovem talento da gastronomia. Quando estou no Bovino. Estavas lá também. Estava no Bovino, sim. Portanto, é uma casa de vencedores. Ou seja, começou e entrou logo a pé juntos. Mas, ou seja, e o que achas ali? Foi o pessoal depois tinha interesse em se juntar por causa da equipa ou por causa do espaço? E tu, pessoalmente, preferes seguir equipas ou espaço? Ou seja, na altura, por exemplo, na altura foi um bocadinho por causa do que eu queria e do que eu pensava que era o bar e onde eu queria chegar. Foi na altura do meu estágio ainda, e eu participei, quando andava na escola, participei numa competição que era o Jovem Coquetel do Oeste, uma coisa assim, que é na escola de Caldas da Rainha, que isso é organizado pelo Eduardo Vicente. E eu participei nisso como na escola, que é um bocadinho a fase do interescolas, mas com as escolas todas, não só os de Turismo de Portugal, mas os profissionais todas também. E eu participo nessa competição, também consegui ganhar, e o Jaime era um dos júris. E eu disse, olha, eu gostava de... Falcatrua. Na altura ele estava, acho que tinha ganho... Tirei-lhe o pino. Não, eu não conhecia. Eu não conhecia. E ele ganha o Barman do Ano nesse ano, e eu queria estagiar com ele. Disse, a equipa toda que tinha, não sei o que mais. Entretanto, ele diz-me, olha, as nossas coisas, como é o quinta lá que trata, é tudo mais cedo, já temos tudo fechado, mas depois disse, olha, vai para o Conrado, vai para o Augusto, tenta, que o Nelson é uma excelente pessoa, vai-te conseguir ensinar imensas coisas, e o bar tem um potencial enorme. E foi aí que eu fui, mas fiquei sempre com o bichinho de ir para o Bovino. Entretanto, quando eu entro, não chego a trabalhar com o Jaime. O Jaime sai em fevereiro ou em março e eu entro em abril. Não consegui trabalhar com ele, mas tinha o Vivaldo, tinha o Rafa, tinha o Nicolas. E foi aí. Depois, imagina, eu fui contratado como barman de segunda. Isto para perceberes um bocadinho, existe várias categorias, o chefe de bar, o barman de primeira, o barman de segunda. E nós diferenciamos um bocadinho entre o waiter e o bartender. Então eu comecei, já sabia que ia ser o júnior, o rookie. E foram acontecendo as várias situações durante o verão. Que se calhar estava destinado, foi sorte, não sei. Com os bartenders principais foram acontecendo coisas. Um teve um problema com o carro, teve que ir de baixo. O outro teve problema na praia, cortou-se, teve que ir de baixo. O Ronaldo aleija tem que entrar no Félix, não é? Sempre que eles se aleijavam, ele saltava à frente. E sempre que saltava para a frente, mostrava o serviço. Sim, e realmente dava conta daquilo. E foi aí que eles começaram, Entretanto, começam a dar mais oportunidades e chega ao inverno, como toda a gente sabe, o Algarve sofre um bocadinho de sazonalidade, e de uma equipa de 10 pessoas, eles têm que reduzir para 5. Eu estava ali naquela, será que fico, será que não fico, será que quero voltar para o Porto, será que não? E nessa história toda, nós de 10 ficamos 2. Onde fico eu e fica o Vivaldo. Foi apesar do inverno nós darmos poucos jantares, foi um inverno complicado, porque eu era novo, tinha que assumir ali umas posições que só estava eu e o Vivaldo, depois as pessoas tinham que ter folgas, tinham que ter, quando eu estava sozinho tinha que jantar, tinha que ir à casa de banho, tinha que fazer essas coisas todas. Claro. E acabei por assumir ali umas responsabilidades que se calhar não era o timing certo, mas que se calhar até... Mas que para ti foi um benefício enorme. Mas que se calhar até ajudaram. No ano a seguir vem uma equipa e há a necessidade de eu saltar um bocadinho fora do bar.
seja, naquela altura, onde eu já tinha ganho a competição, queria estar atrás do bar, tipo, a molhar coquetéis, como toda a gente gosta, ou seja, há aquela parte de tu fazes os coquetéis, pá, tens uma ficha técnica, nós todos bartenders conseguimos fazer as coisas. O que é mais importante? É estar nas mesas e garantir que nada falhe, garantir que saia tudo direito dos bares todos. E isso teve que ir, ou seja, a pessoa que estava lá antes era o Vival, o chefe de bar, e eu acabo por subir um bocadinho o braço direito dele e tive que saltar fora. Ou seja, não consegui muito fazer o bar naquele último ano. Se calhar também foi o que me levou a sair de lá, porque naquela altura também já estava a pensar, pá, quero outra coisa, quero estar a fazer cocktails, quero estar a trabalhar. E o facto de ter que estar nas mesas e ter que ajudar e realmente... Era um bocadinho fora do que Sim, ter que dar um bocadinho de ordens, tipo, a pessoas mais velhas que eu, tipo, colegas que eu saía de lá e ia beber copos com eles, tipo, e tinha que, ou seja, vestir aquela capa de bater o pé e não, olha, isto é assim porque eu digo, porque tem que ser. E isso, opa, não foi uma coisa que me encaixou muito bem, tipo, logo ali, estás a ver, tipo, logo no primeiro ano. E, entretanto, há a oportunidade de sair do Bovino. Ok, e do Bovino vais para... E do Bovino venho para o Royal. Ok. Foi quando venho de volta outra vez para cima. Que já nem apanhas o... Que já não apanho o Daniel também. Não. Eu falho sempre. Os Falhas chefes de bar sempre, vais sempre... Está aqui um destino qualquer. Para onde é que vais a seguir para informarmos o chefe de bar que ele vai ter que ir embora? Não sei se sabes, mas daqui a 3 meses chega aí o Joe, vais ter que encostar à linha. Vai ter que dar, pá, desculpa lá. Vidas. Não. Eu agora, por acaso, quando tu começaste a falar no início, falaste que ele foi ter contigo e gostaste muito da admiração e dos comentários e das purezas e isso tudo. E por acaso agora veio-me aqui, gostas mais, e vamos começar com o João e depois eu vou para ti, gostas mais da crítica ou do elogio? Fez os parabéns de um cocktail ou Joe, you really fucked up here? Olha, para te ser sincero, depende, porque isso tem 2 lados, que é, se tu realmente fizeste uma coisa boa e as pessoas estão-te a dar os parabéns e estão-te a elogiar, e depois há o outro lado, que é, as pessoas estão-te a elogiar, se calhar, pelo sítio que tu trabalhas, pela pessoa que tu és, e não realmente pelo que tu fizeste. Que isso também pode acontecer, isso acontece muitas vezes, tipo, adorei, meu, olha, está top, top. Isso também pode acontecer. E então, se calhar uma crítica aí é melhor, porque realmente sabes, ok, se calhar fiz aqui as neiras, se calhar no meu paladar isto até estava bom, ou na minha ideologia está bom, mas realmente não está. Então acho que depende muito da pessoa que te diz isso. Tu também consegues perceber mais ou menos, imagina, se tens pessoas influentes na área, imagina que eu faço alguma coisa e tenho o Daniel a dizer-me, pá, este coquetel está top, estás a ver? Pá, eu vou levar isso como um elogio e se calhar vou preferir que o Daniel me dissesse, por exemplo, uma crítica. Mas se for, por exemplo, outra pessoa que me deu uma crítica, ou seja, se calhar uma pessoa que não seja da área, um cliente, eu vou preferir a crítica do cliente, percebes? Porque realmente ele não me conhece de lado nenhum, não sabe quem é que eu sou e vai realmente dizer o que é que, é mais o que é que honesto. não gostou, sim, é honesto. Tipo, olha, não gostei porque A, B, C ou D. E isso acaba por ser bom. Ou seja, tu tens que avaliar um bocadinho, ou seja, se é... Qual é a fonte? Exatamente. Se Qual é é a fonte? uma crítica honesta ou se é um elogio Um honesto. elogio. Sim. Contigo? Concordo exatamente com as palavras dele e acrescento que nós bartenders, de uma forma geral, okay, temos que saber lidar não só com a crítica, okay, porque a crítica muitas vezes nós temos que procurar o lado positivo da crítica e saber retirar as partes que interessa da crítica para poder crescer, mas também do elogio, okay? Porque elogio leva a egos e os egos são o pior inimigo de qualquer bartender. Aliás, qualquer bartender, qualquer pessoa. Okay? Nós estamos sempre sujeitos, seja a críticas ou a elogios. A partir do momento em que trabalhamos para um público, somos sempre sujeitos à crítica. Okay? Qual é o chefe de cozinha, por exemplo, que nunca fez um mau prato? Claro. Certo?
Um bartender também pode fazer um mau cocktail. Eu já fiz maus cocktails. Ou aquilo que eu achava que seria um bom cocktail, para algumas pessoas não é um bom cocktail. Okay? E eu tenho que perceber, tenho que receber a crítica e analisá-la, analisar a crítica para melhorar, Para adaptar. adaptar. Então, penso que é um bocadinho isso. Qual foi uma situação específica onde tu pensavas, epá, este cocktail vai ser top, e vem um cliente que diz, epá, não gosto porque é muito ácido ou por causa daquilo, e que tu de certa forma não concordavas, mas a pessoa gosta mais para o paladar dela ou dele, e então adaptas. Eu digo isso porque, por exemplo, eu quando ia ao Royal, sempre, opa, peated scotch, old fashion, e nunca era peated suficiente. Mais fumo, mais amargo, gosto bastante fumado, bastante amargo. E opá, até me lembro que uma vez a Tatiana até passou-se e disse, olha, pronto, toma lá isso assim. E estava claramente fora de equilíbrio para o que ela pensa, pá, mas eu adoro aquela porra assim. Ou seja, e esses momentos? Isso também é outro lado da moeda, que é, tu recebes uma crítica, que muitas vezes acaba por não ser uma crítica. Simplesmente é o paladar da pessoa, não é o que tu, ou seja, não vai em encontro ao que aquilo é, e tu tens que adaptar, claro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por acaso não estou a lembrar nenhuma história, mas o que tu falaste, pá, um cocktail, tens um cocktail no menu que foi elaborado pela equipa toda, estava bom, estava equilibrado, por exemplo, ao nível da acidez, estava muito bom. Então, entretanto, vem-te um cliente e gosta das coisas muito ácidas. Tu dizes, olha, pá, gostei do cocktail, mas não falta um bocadinho de ácido, estás a ver? E tu pensas, pá, vou corrigir, e tu corriges até um ponto que tu achas, não, isto A partir de agora isto está ácido, ou seja, tu vais gostar, e tu dás, e o cliente mesmo assim diz, Ainda pá, quero não, mais. isto não está ácido. Ou seja, acaba por não ser uma crítica, acaba por ser um bocadinho, tu tens de te adaptar, mesmo que tu não gostes, ou que as coisas fujam um bocadinho do que é o standard, ou o que é a ideologia, pá, mas se a pessoa gosta, não é? Tu, para isso não podes fazer nada, não é? Não vais dar uma má experiência. Claro, ao fim e ao cabo, Não vais dar uma má experiência. Nós, enquanto seres humanos, temos um paladar evolutivo. Okay? Todos nós temos uma maneira diferente de paladares, etc. Okay? Nós trabalhamos o nosso paladar, certo? Assim como, tornando outra vez à parte dos cozinheiros, eu gosto muito de falar nos cozinheiros porque acho que É um bom exemplo. É um excelente, É um bom sempre exemplo. excelentes exemplos para as pessoas muitas vezes desassociarem o bartender noite. Não sei se me faço entender, que é que olhem um bocadinho para os bartenders pelo grau de profissionalismo, o que é trabalhar e perceberem o que é trabalhar atrás de um bar. Okay? E não apenas estar a servir um fino, nada contra quem faz um whisky cola, etc. Mas perceber que o bartender estuda e que o bartender trabalha bastante também como os chefes de cozinha que são hoje mundialmente reconhecidos. E por isso é que eu gosto de fazer muitas vezes estas comparações com os chefes de cozinha. Em termos de paladar, nós muitas vezes num prato de cozinha há pessoas que gostam mais salgado ou menos salgado. É um exemplo, ok? Nos cocktails funciona da mesma forma. Mais acidez, menos acidez, mais amargo, menos amargo. Isso é daquelas coisas que tu não tens uma chave, não tens a varinha de condão para perceber, a não ser que conheças o cliente e que dia após dia vais trabalhando com o cliente, não consegues perceber se ele gosta de mais amargo ou menos amargo. Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Okay? Se calhar a terceira, quarta, quinta vez que ele lá vai, tu já olhas e dizes, não, este cliente gosta disto assim. Não, é como aqueles clientes que gostam das margaritas sem açúcar. Mas há clientes que gostam com açúcar. Ou seja, e tu aí tens que saber conhecer o cliente e dizer, não, e ele entrar pela porta. Essa é que é a grande capacidade dos profissionais, okay? Em termos de bartender, é quando aquele cliente que tu serves uma, duas, três vezes, não numa noite, mas 2 noites, 3 noites, 4 noites, e ele quando chega, tu entra na porta e tu, é que é aquela margarita sem açúcar, não é?
até o próprio cliente vai ficar desarmado. Claro. Ok? Isto muitas vezes é que revela a capacidade Ou também até do ajustar, seja bartender. qual for o cocktail, já sabes, seja qual for que esta pessoa pedir, vai precisar de mais um bocadinho disto ou daquilo. Tem noção, ou a percepção de que, porque, por exemplo, eu acredito que neste momento já está a mudar um bocadinho, mas o chefe é a estrela de um estabelecimento. Será que bartenders e sommeliers também não mereciam um bocadinho desse sparkle? Porque assim, por exemplo, e sobretudo em estrelas Michelin, o chefe diz, o resto adapta-se tudo ao menu do chefe. É tudo à volta do chefe, do menu. Tudo bem que a maioria, o motivo principal de tu ir a um restaurante é jantar, tudo bem. Mas o cocktail no início, o vinho que bebes, o cocktail no fim, são tão importantes como a refeição inteira. Será que é preciso haver um bocadinho mais de equilíbrio sobre as personalidades no estabelecimento? Por exemplo, a última vez com a Tatiana também falava que o bar normalmente é mais secundário. Mais para segundo plano. Será que convém haver aqui um bocadinho de equilíbrio? Eu gostava que assim fosse. E por que não? Gostava bastante. Para isso é preciso mudar muito também a mentalidade de muitos empresários em Portugal. Atenção que lá fora, no estrangeiro, isto acontece muito. No estrangeiro tu já tens o bar Exatamente. par a par com o restaurante. Um restaurante. Ok? Em Portugal, tens alguns espaços, sim, alguns sítios que trabalham isso desta forma. Agora tens outros que não valorizam tanto o bar. Obviamente que numa construção, quando tu idealizas um menu de comida com cocktails, okay? Estamos a falar de cocktails, ou até mesmo vinhos, é sempre muito mais fácil, na minha opinião, é sempre muito mais fácil tu conseguires adaptar um cocktail à comida do que adaptares a comida a um cocktail. Okay? É a minha opinião, não sei se estou a dizer algo correto ou não, mas inicialmente, uma forma inicial, é mais fácil tu conseguires Porquê? adaptar. Porque tens muitos cocktails, tens uma lista enorme e alguma coisa a de encaixar com comida? Ou Como é que eu tenho de explicar? só porque realmente mudar um par de ingredientes na comida vai mesmo Como é que eu criar tenho de explicar? Por exemplo, o próprio chefe de cozinha muitas vezes faz um molho, um agridoce qualquer, okay? Que utiliza no prato, okay? De frutos vermelhos, whatever. Eu estou a dizer isto porque já me aconteceu. Okay? Eu, quando fui a finalista da Gimare, no Mediterranean Inspiration, eu tive que construir um cocktail em função do menu. de uma tapa. Eu construí em conjunto. Então o que é que eu fiz? Eu decidi a tapa, okay? O que é que queria fazer, porque era uma cena muito espanhola, muito mediterrânica, e então a partir daí eu construí o meu cocktail. Porquê? Porque utilizei a base do molho que o chefe de cozinha queria utilizar para colocar por cima do bife, para depois eu utilizei um shrub, que é algo também avinagrado, okay? Para ir de encontro àquele molho que levava na tapa. Então tu podes utilizar muitas vezes, e eu na altura, dou-te o exemplo que na altura, eu perdi a mala, não perdi, ficou a mala em Madrid, e portanto eu para a final eu não tinha nenhum ingrediente para fazer, e eu fui na mesma à prova, eu fiz o cocktail exatamente muito parecido àquilo que eu tinha idealizado, e aquilo que eu fiz foi pegar no molho que ele tinha feito para utilizar para o meu cocktail. Percebes? Então é um bocadinho por aí. Fantástico. Assim, eu agora quero mesmo ouvir o que é que o João está a dizer, porque parece que há aqui uma voz da oposição. Que se calhar... O que é que achas? Achas que está saudável, equilíbrio? Acho que sim, acho que imagina, o que nós vemos muito e o que é o nosso background é isso, tu fazes uma bebida que vai em contra aquele prato, aquele menu. E agora pensa, imagina, tu tens as bebidas e cada vez mais, ou as coisas que nós utilizamos a nível de ingredientes, a nível de um fermentado,
um shrub, um cordial. Se calhar, imagina, tens o cocktail e fizeste ali um fermentado, pá, de uma fruta. Imagina, tu pegas no ingrediente singular, ou seja, do cocktail, e tu consegues meter no prato. Eu acho que se calhar seria mais fácil um chefe pegar, por exemplo, no ingrediente que tem singular no cocktail e pá, mostrar no prato, ou seja, como se fosse tempero, como se fosse um molho, uma marinada da carne, do peixe, do legume, o que é que seja. Ou seja, reverter. Ou seja, tu crias um menu de cocktail, onde isso, claro, pá, não pode ser, por exemplo, só de um lado ou só do outro, onde tu crias um menu onde tu tens uma ideologia, tens um conceito e o chefe de cozinha vai pegar em ingredientes do cocktail e vai utilizar no prato. Porque o que acontece muitas vezes quando tu tens o prato e vais fazer o cocktail é que tu vais ter que alterar o que o chefe fez. Pá, há coisas que tu não consegues meter na... Tens ali um há detalhe coisas que que tu vai não ter consegues que- meter na bebida. Ou porque são opacas e se calhar vai ficar feio, ou porque está salgado e normalmente não se utiliza muitas coisas salgadas, só aquele pequeno toque de sal para exaltar sabores. Enquanto que o cozinheiro pode utilizar aquilo nu, como tu fizeste. Ou seja, como tu fizeste, e ele interpreta para a cozinha. É Não porque- sei se estás a Não, perceber sim, onde é que eu quero, e faz todo onde o é que eu quero sentido. chegar. E faz sentido porque, a nível de experiência, a verdade é que a comida cria um uau. Mas a verdade é que muitas vezes, a maioria das vezes talvez, ou quase sempre, depois quando a pessoa também vai a beber, seja o que for o que se bebe, que sobretudo em estrelas Michelin até quase que é mais comum ser o vinho com a comida, pá, é uma grande. Eu posso dizer que eu, enquanto bartender, não tenho maior satisfação do que entregar um copo e o beber e ter esse fator que é uau. Uau. Uhum. Ok? É maior, para mim, é a maior satisfação de qualquer bartender. É tu fazeres um cocktail, uma criação tua, ou uma reinterpretação de um clássico, whatever, e tu entregares o cocktail e a pessoa bebe e uau, aqui um cocktail do caraco. Eu acho que não há maior satisfação, assim como um chefe. Acho que é o expoente. E já que a máximo bebida que também nós cria trabalhamos. uau, é por isso que já que a bebida também cria tanto uau como a da comida, que se calhar também começar a dar um bocadinho mais de atenção à bebida também, acho que é bonito. Por exemplo, pronto, e agora também já não são restaurantes de grande nível, mas até que aqui no Porto, mesmo assim, e mesmo em Lisboa, vais a restaurantes onde já pagas bem 50 ou mais euros por pessoa, continuas a ver que tens vinhos, pelo menos não sei a nível de cocktails, mas tens vinhos que às vezes é ridículo eles terem aquilo no menu, que não faz sentido. Ou porque se encontra no supermercado, ou porque restaurantes que são 5 vezes menos conhecidos ou menos de menor qualidade também têm esse vinho. Nota-se que não há ali pesquisa ou vontade de ir buscar um vinho ao Algarve que nunca ninguém ouviu, ou aos Açores. E isso não, pronto, vamos para o Douro, vamos para aqui, para o Alentejo, vamos para isto, vamos para um Alvarinho de Monção, vamos... Pá, eu, por exemplo, eu super apaixonado com brancos de encruzado do Dão. E a cada vez que o pessoal fala de vinhos brancos, claro, o Alvarinho só vem à mente e fica, pá, e o encruzado? Tudo bem, é uma casta um bocadinho Exatamente. chata de Olha, crescer e fazer vinho, mas acho Por acaso que... foi o vinho que eu bebi antes de subir para aqui. É uma maravilha, meu. Foi. É muito bom. E então é aí que eu fico, mas espera aí, mas nota-se que tens um chefe muito bom, porque o menu de comida está muito bem desenhado, e depois, se calhar, os cocktails e o vinho, depois olhar para aquilo e pensas, pronto, a pessoa que olha, fez isto não... na minha opinião, e quem me conhece bem sabe que eu tenho esta discussão desde sempre, que é, nós, bartenders, procuramos tipo, exaustivamente pela uma coisa que se chama o equilíbrio. Todos procuram o equilíbrio, tipo, chegar ao equilíbrio, pá, este cocktail é equilibrado, vais a uma competição e falam-te no equilíbrio, vem um bartender ao teu bar, tu dás um cocktail, ele fala-te no equilíbrio. Ou seja, não há nada que Ou seja, sobressaia, porque é está que tu tudo... não podes pensar, e eu na altura pensava um bocadinho fora disso, tipo um bocadinho fora da caixa, porque é que eles têm que ser todos equilibrados? Porque é que eu não estou no mood de querer o meu doce e ele dizer, pá, isto não está equilibrado, está doce?
Exatamente, era Exatamente. aí que eu queria chegar. Queria que ele fosse doce. Não existe, porque toda a gente quer o equilibrado. O cocktail acaba por ser, na base dele, acaba por ser um sour, que se calhar com a comida não vai ligar bem. Ou seja, é por isso que as pessoas vão... Os pratos não são equilibrados. A maior parte deles, a maneira deles são. Tipo, se vais comer um prato de uma determinada comida, vais, sei lá, para a mexicana, aquilo não é equilibrado, aquilo é picante. Tem que ser, é o que eles querem chegar, percebes? E acho que os cocktails falham um bocadinho isso. É por isso que em Portugal não tens muito essa coisa de ligar os cocktails com a comida, porque parece que há uma busca por essa... pela utopia do... tem que ser equilibrado. Tem que ser do equilíbrio. Não tem que ser o que Yeah, quiser. eu concordo muito com isso. Às vezes uns dias queres doce, outro dia queres uma coisa mais bitter, outro dia Exatamente, queres... o que para mim é que tem que ser equilibrado? O que para mim Porque não pode- o que para mim é equilibrado hoje acordei e hoje quero o meu daiquiri, não quero tão ácido, hoje se calhar comi uma coisa ao almoço que não gostei Eu muito, ainda sou mais old school. vou beber uma Que eu daiquiri normalmente doce. quando acordo, eu é meia de leite, com um cafezinho. Estou a brincar, Ainda estou a não brincar. chegou à parte do Foi só- daiquiri long. mas é uma coisa que se calhar temos que... Não, isso é por acaso uma coisa que eu quando regressei a Portugal foi das primeiras coisas que eu notei. Que fiquei naquela fogo. Nota-se que há muito trabalho por trás do menu de comidas e há aqui qualquer coisa que falha na bebida. Há aqui qualquer coisa e nota-se que pronto, é normal. Abres um restaurante, a primeira pessoa em que pensas é quem é que vai ser o chefe. Ok, tudo bem, concordo, mas o pessoal de bebida acho que precisa também de tanta atenção, porque lá está, como tu disseste, hoje em dia as coisas estão a mudar e precisas de alguém que tenha uma maneira de pensar um bocadinho fora da caixa por causa disso, porque Exatamente. é assim, nós não podemos querer, por exemplo, bom, agora com Covid e essa treta toda, mas não podemos estar abertos ao turismo e desejar que o americano venha cá e desejar que o australiano venha cá e depois sejamos 100% portugueses. Ou há que sim que mostrar a nossa tradição, mas como tu disseste, além deste cocktail estar fora de equilíbrio, encaixa bem por causa disto. Porque imagina, uma coisa que existe na comida, tu, por exemplo, tu vais a um restaurante e tu pediste um prato de peixe, um prato de carne, tu vais saber o que é que vais esperar daquilo, não é? Tu vais pedir o prato de peixe, vais pedir o bacalhau e tu vais saber que o bacalhau vem com um determinado sabor. Ligeiramente salgado, não muito, também que senão pode estragar, mas vem com aquilo. Se tu vais a um cocktail, imagina, vais a um bar de cocktail e tem lá um cocktail que o ingrediente principal é framboesa. Supostamente, se tu comes uma framboesa, estás à espera que ela não é doce, Pois. não é? É ácida. Porque é que o cocktail tem que ser equilibrado, tem que ser doce, percebes? Se a fruta principal é aquilo e tu sabes que o sabor daquilo é uma coisa. Eu acho que a grande diferença, eu creio que é talvez a maior diferença que existe durante anos e que é algo que é difícil mudar. Não é difícil mudar, depende muito da mentalidade também do bartender. Muitas vezes não se tem noção, okay, que nós estamos a falar dos chefes de cozinha. O chefe de cozinha tem um grau de conhecimento do ingrediente e esmiuçou aquele ingrediente de tal forma, okay, que se calhar em Portugal tu consegues contar por dedos quantos bartenders fizeram isso. Pois. No entanto, tens 30, 40, 50 chefes de cozinha que já o fizeram. Pois. Porque têm um grau de conhecimento brutal. Estudaram, dedicaram-se Ou seja, anos a fio. achas que neste momento, Ok? ou historicamente falando, os cozinheiros são mais dedicados do que os bartenders, Sim. geralmente falando? Sim, E por sem isso dúvida. é que também merecem ser Sem um dúvida. bocadinho... Não estou a dizer dos bartenders de uma forma geral, Sim, sim. ok? Não são todos. Existem alguns que de facto cumprem estes requisitos e têm esse trabalho todo de back-office. Não é só estar a trabalhar diariamente atrás de um bar. Mas a realidade é que de muitos anos, não estamos a falar... Esta geração que existe de bartenders, os próprios cocktails em Portugal começaram a ser falados 5, 6 anos. Okay?
começou a ser falado os cocktails em Portugal, ok? Mas os chefes de cozinha já vêm Claro, já vem há muito tempo. muito antes. Exatamente. É verdade. E antes, nós entramos numa fase em que eles já estão num patamar enorme. E nós, depois, conseguir acompanhar, Muito complicado. Claro. E depois nós temos uma coisa muito que complicado. Desculpa, Tara. Nós temos uma coisa que é, por exemplo, nós somos muito, e há bocado, voltando um bocadinho à conversa dos egos, há muitos tipos star tender. Há muitos star tenders. Por exemplo, tu tens uma técnica, Star tender, tens tá uma bom. técnica super antiga que se chama fat wash. Nós bartenders é o fat wash. Descobrimos isto há meia dúzia de anos, ou melhor, o bartender descobriu isto há não sei quantos anos, começa-se a utilizar mais recentemente, e o na cozinha tem exatamente a mesma técnica há o dobro ou o triplo do tempo atrás, onde chama só separação pela gordura. Nós é que temos que ter uma palavra chique para utilizar isso numa bebida. Onde o cozinheiro já faz isso há imenso tempo, percebes? Mas o que é que ele faz? Opá, não, opá, vou separar isto com as gorduras, está a ver? Mete uma gordura, congelo, separei, está feito. Sim. E nós é que temos que ter uma técnica toda Toda XPTO, XPTO. com nome XPTO, metemos no menu para dizer que está lá, está a ver? Opá, está aqui isto. Claro, está bem. É o que é. Não, isso Era aquilo que eu concordo. estava a dizer, quer dizer, nós quando nós pensamos que no nosso mundo de bartender já estamos a encontrar uma técnica e uma Descobrir cena, uma coisa. a descobrir a pólvora, digamos assim, esquece lá isso, mano. Esquece lá isso. Maioritariamente a Chefes de cozinha cozinhas já fez isso ao tempo. e já fez aquilo sei lá quantas formas, Uhum. percebes? Portanto, acho que é um bocado por aí. Ok. E até conseguirmos chegar a esse patamar, ainda temos que andar muitos Muito. anos. Sim, Muitos sem anos. dúvida. Muitos Mas assim, eu na parte dos cocktails também não conheço muito e de certa forma, pronto, Portugal, historicamente falando, não é um país de cocktails, mas é um país de vinho, pá. E assim, não estou aqui a querer dizer que o pessoal de vinhos é mais dedicado ao pessoal da cozinha, mas nós também, fogo, nós o que temos a saber também é de malucos também. É. E é aí que eu também gostaria de ver mais uma... Por exemplo, eu aqui, assim, eu também não conheço Portugal como deve de ser, mas eu conheço restaurantes por causa do chefe, mas não conheço espaços por causa de sommelier. Ok. Por exemplo, era fixe ter tens ali aquele restaurante, o chefe é ABC, o sommelier é XHY. E ficas naquela, está bem, ok, ali também dão... É assim, quem é, sei lá, aqui no Porto, Yetman, quem é o chefe do Yetman? Ricardo Costa. Quem é o sommelier? Estás a ver? Yeah. E é a maior garrafeira de Portugal, da Europa. Não? Acho que é assim uma coisa meio maluca. não é uma Melhor das- garrafeira de Portugal ou da Europa, ou assim uma coisa meio maluca. E é isso que eu fico naquela, fogo então, mas se calhar também é por isso que acabam por rodar muito. Porque, ao fim e ao cabo, tudo bem, e aí acredito que sim, é mais fácil encontrar um vinho para encaixar com a comida do que ao contrário. Mas, é assim, o pessoal do mundo dos vinhos também tem que estar ali muita hora à volta do vinho, os que levam a coisa a sério, porque, são milhões de regiões por aí fora e todas muito diferentes por detalhes, às vezes muito pequeninos. Também há que ir ao produto, e é isso que eu gostava de ver um bocadinho mais em Portugal. Era bonito, porque nós, só a Itália que tem mais castas endógenas do que nós. Mas imagina, tu que estás mais dentro disso, achas que o que é que falta para haver essa... Porque, por exemplo, cozinha, chefe de cozinha. Sim. Chefe de cozinha, há muito mediatismo sobre isso, há muito mídia por trás, há muita publicidade, há muita revista. Porque já sempre Também foi vem assim, antigo. já vem Mas tu, por antigo. exemplo, tu tens bartenders e tens espaços que tu conheces por causa do bartender. O bartender X, Claro. nem que eu trabalho. Claro. No Hotel Ibsen, no bar H. Claro. Porque também começa a haver alguma coisa, ou seja, começa a haver uns concursos nacionais, concursos internacionais, umas revistas, só um trabalho já de mídia, tipo umas publicidades, que começam a dar algum nome e as pessoas da área também têm interesse nisso. Tu achas que nos Assim, vinhos... eu acho que aqueles nos vinhos não precisam de assim tanto por um motivo. A verdade é que é muito difícil encontrar um vinho mau em Portugal. Pronto, tens diferentes preços, diferentes qualidades, diferentes regiões, isso tudo, mas geralmente falando, Portugal, Espanha, Itália, França, podes ir ao produtor velhote que tem 90 anos, que sempre produziu vinho de uma forma porque o avô já produzia assim e não estudou nada, pois o vinho vai ser
impecável. Ou seja, é bastante difícil encontrar um vinho mau em Portugal. E então eu acho que é mais fácil ignorar o sommelier, porque a verdade, mais uma vez, é que a maioria dos vinhos são bons e encaixam bem com o menu, de certa forma, geralmente falando. E é isso que eu fico naquela, pá, pronto, está bem. E mais uma vez, quando vês Portugal, que tem mais ou menos 250 castas endógenas, meu Deus, o pessoal só fala em Touriga Nacional, só fala em tudo. Pá, o Frucheiro é magnífico, o Trincadeira é magnífico, Jaén é magnífico. É assim, outro dia, por exemplo, tenho um vizinho meu, só bebe vinho do Douro. E eu encontrei um alentejano com as castas do Douro. E depois de beber aquilo à serra, pá, gosto disto, alentejano. E como é que é possível? Pois porque as castas são... E aí depois, mas em termos de qualidade, ainda por cima, quando falas a turistas que não sabem quase nada sobre vinhos portugueses, é mais fácil ignorar o sommelier, porque, mais uma vez, vem-te o fornecedor, dão-te os vinhos a provar, encaixa bem com a comida, prontos, siga, está feito. A maioria das vezes é mais fácil, mas é pena. É pena porque eu acredito que nós não vamos ser respeitados internacionalmente enquanto nós não respeitamos a nós próprios. Sabes quantas regiões de vinho já há em Portugal? És português, meu. Estás a ver? É isso que a mim me chateia. Não sabes? É isso que a mim me chateia. Não, eu estava à espera que ele dissesse. Eu estava a contá-los. Opá, temos 14 regiões. Num país pequenito, pá. E aí que eu fico temos naquela... a primeira região demarcada. Temos uma das primeiras. É difícil dizer mesmo qual foi a primeira, mas sim, foi uma das primeiras. Mas pronto, só a Itália que tem mais castas endógenas do que nós. E aí que eu fico naquela, eu acho que enquanto nós não respeitarmos a nós próprios, não vai dar. E aí que vês cá ali uma mafiazinha na estrutura, na distribuição, nisso tudo, e pronto, isso não vale a pena falar sobre isso, mas o próprio estabelecimento dar um bocadinho mais de amor e de carinho ao sommelier e ao bartender, eventualmente, faz todo o sentido, porque o cocktail do aperitivo, a bebida do digestivo, o vinho durante a refeição, pode ajudar a criar o wow ou fazer com que a experiência seja péssima. E aí que era bonito ver essa transição. Sim. Era bonito. Sim. Era bonito. Eu por acaso gosto, em Portugal, gosto mais, acho que o pessoal do mundo bartender está a fazer um melhor trabalho do que o pessoal de vinhos. Eu adoro o facto de vocês irem aos bares uns dos outros e se ajudarem muito sobre como evoluir. No mundo dos vinhos vejo um pessoal um bocadinho mais fechado, mais... Mas sabes que isso acho que também está a mudar um bocadinho com a mentalidade das pessoas de agora. Porque acho que antigamente isso não aconteceu. Quando isto surgiu, estamos a falar de há 5 anos atrás, apesar de não estar na área, via mais ou menos, mas o Daniel estava dentro disso. Tu sabes que as pessoas de determinada cidade não iam aos bares uns dos outros. Claro. Não é? Enquanto que tinhas outra cidade que toda a gente estava no bar uns dos outros, e depois isso passou onde há troca de bartenders, onde o bartender passa do Algarve para o Porto, de Lisboa para o Algarve, de Lisboa para o Porto. É que começaste a ver um bocadinho bartenders a começar a frequentar os outros espaços, a apoiar as outras pessoas, porque numa fase inicial, não, descobri isto, eu faço isto bem, não vou dizer isto nada a ninguém. Como se fosse um segredo. Como se fosse um segredo. Como se ninguém fizesse aquilo. E depois... Eu detesto segredos. Leva-te outra coisa que é... Nós passamos um bocadinho mais reconhecidos. Como tu estás a falar, falta um bocadinho de reconhecimento lá fora. E nós portugueses queremos chegar um bocadinho mais lá fora. Temos um bartender do caraço em Portugal, ou temos uns bares tops em Portugal. Tem que começar um bocadinho por nós. Ou seja, eu se apoiar o crescimento do bar ao lado, o meu crescimento não vai diminuir. Estás a ver? Não vai ser menor só porque o dele é maior. E acho que é um bocadinho isso. Ou seja, se nós nos apoiarmos, se eu apoiar o bar de Lisboa porque fui lá de férias, o gajo de Lisboa vem ao Porto e apoia o bar do Porto, acabamos por ficar um bocadinho mais nas bocas do mundo. Instagrams, Facebooks, mesmo a nível turístico. Olha, hoje estou a fazer esta semana estou a fazer um road para Portugal, vou a certos sítios. Então, olha, se fores ali ao norte, passa neste bar. Claro, e sobretudo se fores a Lisboa, o turista normalmente vai a várias localizações aqui pelo país. Isso é bom, percebes? E depois, se calhar, ele vai para o país dele, vai ter com os amigos dele,
epá, olha, estive em Portugal, neste bar, neste e neste. Vocês, quando forem lá, têm que ir lá. E se calhar esse amigo até trabalha em bar. E vai falar com os outros amigos bartenders, olha cá um bar ali, percebes? Ou seja, é um bocadinho o que estás a dizer, se começar por nós, acho que vamos conseguir chegar lá mais cedo. Não, é bom ter vindo também uma geração como a do João, uma geração mais nova, que vem com esta mentalidade. De partilha. Sim, mentalidade de partilha. Isto é que ajuda a indústria a crescer. Esta mentalidade de partilha e convivência uns com os outros, o facto de tu viajares internamente, mesmo que seja internamente, e pesquisares e falares com outros colegas, que foste a determinado bar no Algarve e depois vires ao Porto e dizes, olha, fui a tal bar e não sei o que, os gajos estão a fazer lá um trabalho do caralho, excelente, dou-te um caso que eu desconhecia, é um exemplo, ok? Um exemplo, desconhecia totalmente, porque é lá em cima, okay? É em Viana do Castelo, e eu fui ao Fila em Viana e fiquei surpreendido pelo trabalho que o Rui Pereira, que é o chefe de bar do Fila Viana, está a desempenhar no Fila em Viana. Não tinha sequer a noção que está a um nível dos melhores bares de coquetéis que tu tens aqui E o que é que achas em que Portugal? falha para estar A localização. Pronto, depois. Tá A bem. localização, A localização não ajuda, imagina, não ajuda muito, não é? A localização não ajuda, porque se calhar é no norte do país e tu não fica à mão ou não fica na rota turística dos bares que as pessoas, por exemplo, de Lisboa do Algarve vêm. Mas agora eu digo-te mais aí, que é a nossa parte como colegas de trabalho. Se não está acessível, porque é que não vou divulgando às pessoas que eu conheço? Pá, tenho um amigo meu do Algarve, como vivia lá, vem passar aqui 2 semanas ao Porto. Percebe? Porque é que eu não lhe falo? Olha, vai ver isto, ou publico no meu Instagram, pá, olha, sigam aqui o Rui, o gajo está a fazer um trabalho do caraças. Se calhar essa pessoa que veio do Algarve para o Porto, ou que vem de Lisboa para o Porto, pá, não conhecia, estás a ver? Se não fosse este meio, se não fosse a divulgação, eu nunca ia chegar lá. Percebes? E, por exemplo, na área, e isso também está a acontecer muito, e também é bom porque há uns anos atrás isso não existia, que são os embaixadores. Realmente são os embaixadores que estão nos espaços, agora. que são os embaixadores que estão nos espaços, é que são as melhores pessoas para divulgar, porque elas vão lá, se conhecem o trabalho da pessoa, e dizem, não, olha, atenção, o gajo daqui, ou a rapariga daqui, está a fazer um trabalho, tipo, incrível. E tu, se calhar, tu não sabes porque nunca tiveste a oportunidade de ir lá, ou porque não é um bar que não aparece tão na ribalta, percebes? Não deixa de ser bom. Se não for essa pessoa a dizer, ou se não foste tu a publicar, ou pá, foste comer a um sítio... Isso funciona na comida, por exemplo, vais comer no Instagram, tu vais, por exemplo, a um sítio qualquer aqui, vais ali à beira da praia, e tiras uma foto ao prato, metes no Instagram. Toda a gente vai saber que aquele prato, que o prato é amarelo e tem uns ovos rodos, não sei o que mais. Tu divulgas, mas se calhar de bar, tu não vês essa divulgação, percebes? Então torna-se um bocadinho mais complicado das pessoas saberem, e aí é que toca a quem? A quem sabe, a quem vai, aos bartenders, aos embaixadores, aos clientes que têm alguma influência, ou que têm alguma imagem tipo, a nível de redes sociais, assim, de partilhar isso, fazer uma partilha para as pessoas que também começarem a conhecer um bocadinho. E acho que é assim que estamos a chegar. Falou bem, não? Falou. Ainda bem que o Ele trouxemos. falou bem. É do vinho. Ainda bem que o É de trouxemos. vinho. Eu confio. Eu já falo muito. João, agora já não estás no Royal. Não. Ainda não sabes o que é que vai ser do futuro. Ainda não sei o que é que vai ser do futuro. Pronto, está bem. Então, olha. É um segredo. Então, quando souberes, apita. Claro. Está bem. Mais alguma coisa? Não, não, gostei muito, mais uma vez, desta conversa. Temos que fazer mais coisas destas. Um bocadinho mais críticas. Vamos. Sobre o estado atual da situação. Vamos. Uma boa ideia. Também Com gostei. Mais uma certeza. vez do vinho. Nem é, Obrigado. repara, nem é, no fundo, não é uma crítica. É o pegar em um determinado assunto que às vezes as pessoas, não sei, parece que têm algum receio de falar, mas é pegar em alguns assuntos que acho que são importantes para o crescimento da indústria em geral. Aquilo que nós nos comprometemos aqui, desde o início que nós falámos, foi falar sobre temas diversos, não só sobre bartender, nem vinhos, nem chefes de cozinha, tudo, sobre a hotelaria em geral, ok? E acho que é um bocadinho isso, é nós pegarmos em determinados assuntos,
e cada um tem uma ideia, cada um tem a sua maneira de pensar e que debater aqui um bocadinho. É, no fundo, uma conversa entre amigos que nós estamos aqui. Foi aquilo que nos propusemos. Foi aquilo. Foi para isso que me chamaste. Para a próxima vez, já charuto, já não estás cá, já podemos. Não, ele já não pode. Uma pessoa que deveria vir cá. O Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. Daniel Cardoso é o chefe. O da Dance? Exatamente. Ei, exatamente. ok. Ou seja, acaba por ser um bocadinho os dois mundos, que é, vai falar na parte de estar à frente do negócio, as dificuldades, o que é que isso leva, vai para a parte da comida e ainda consegue ir mais além para a parte da vida. Ou seja, vai acabar por falar assim um bocadinho de... Eu, quando ia ao Royal, estava sempre lá ali a beber o copinho dele. Exatamente. Por acaso é uma pessoa que eu ainda não tive, já vi imensas, tenho amigos em comum que partilham muitas coisas, que ele sempre que vai ao Royal partilha sempre as fotos no Instagram e etc, quando lá está. E é uma pessoa que eu tenho curiosidade de o conhecer, porque me dizem sempre muito bem do Daniel Cardoso. Não sei se sabe pelo nome. Ok, estou a brincar. O Cardoso realmente é um bom nome. Um Cardoso, um Daniel, prontos. Meu Deus, já não é Mas eu seguro. conheço o Cardoso. Mas Ai não, pois não, Costa. tive com ele uma vez no Royal, mas não trocámos assim grandes impressões, portanto é uma pessoa que eu vou gostar de ver aqui sentado nesta cadeira, seguramente. Certamente. Prontos, ok. Para a semana temos Yolanda. a Yolanda. Yolanda. Ok, está bem. João, muito obrigado por ter vindo. Olha, obrigado boa sorte eu. no futuro. Ó. Muito boa sorte. Grazie Vamos mille. para a foto?